Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa tarde, irmãos e irmãs. Acredito que alguns rostos novos. Irmão Ibrahim, irmão Kelvin, acho que eu não vi antes. Sejam muito bem-vindos. Acho que vocês certamente estão lá no grupo do WhatsApp, né? Espero que estejam acompanhando todos os comunicados. Para quem não me conhece, só me apresentar novamente. Meu nome é Luiz Henrique, sou muçulmano convertido também, já faz bastante tempo. Atualmente vivo aqui na Turquia e tenho contribuído aí com os irmãos do Brasil no desenvolvimento desse curso, principalmente pensando assim em novos muçulmanos e também não só novos muçulmanos, mas todos aqueles que querem reforçar, revisar suas bases, né, as bases da sua crença. Nós estamos já tratando de alguns temas. O primeiro tema que nós começamos foi o Hadith Jibril e tudo aquilo que ele estrutura dentro do Islã, digamos, as bases da crença, e também, principalmente, a questão do Ihsan, as práticas de aperfeiçoamento do nosso Islã. Enfim, isso tudo está gravado, inshallah, se vocês não assistiram, vocês podem assistir. Inclusive, a aula de hoje também está sendo gravada, então vocês poderão retomar quando quiserem, inshallah. Quem quiser, que se tiver vontade, pode abrir a câmera para a gente ter uma dinâmica um pouco melhor. Se não puderem, não tem problema nenhum. Na aula de hoje, então, começando, né? Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalam ya Rasulillah Sayyidina Muhammad al-Shima'in. Que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus seguidores, sua família e toda a umma. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje, o tema da nossa aula é basicamente não discutir, porque nós não vamos nos aprofundar tanto no tema hoje. Ele é uma apresentação, inshallah, nas três próximas aulas, nós vamos trabalhar de forma mais aprofundada, perdão, toda essa questão desse tema que nós vamos abordar. O tema em específico é a autoridade do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e como ver essa autoridade e de que forma essa autoridade se reflete na nossa vida, como muçulmanos. E para isso, para entender essa questão da autoridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, existem várias fontes, na verdade, existem vários caminhos. Mas um dos caminhos mais interessantes é o livro Al-Risala, do Imam Shafi. E é um livro que tem o seu lugar muito bem consolidado dentro do Islã, dentro da história dos estudos islâmicos, porque Imam Shafi é um sábio do segundo século do Islã, é um sábio de Meca, e não só por ser do segundo período do Islã, do segundo século, ou por ser de Meca, isso, claro, são coisas que fazem a diferença, tem um peso sobre o pensamento dele, mas porque ele formou, na história do Islã, um madhab, ou seja, uma escola de jurisprudência. Então, a partir do pensamento do Imam Shafi, das suas obras, uma escola de jurisprudência que hoje influencia milhões de muçulmanos ao redor do mundo se formou. E ele escreveu um livro, que é esse livro que nós temos como base, que eu mandei hoje no nosso grupo. Na verdade, não é um livro, é uma parte do livro, né, um capítulo, que é o livro Ar-Risala, em que ele vai, dentro de vários assuntos que tem nesse livro, um deles é a questão da autoridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como o muçulmano precisa ver e entender a autoridade do profeta. Mas não vamos necessariamente agora, nesse primeiro momento, falar do texto em si, lê-lo, esmiuçá-lo. Eu acho que o mais importante agora, nesse primeiro momento, é entender quem foi Imam Shafi, falar um pouco da sua vida, da sua trajetória, por, pelo peso, pelo próprio peso de quem ele foi, e pelo próprio peso do seu pensamento até os dias de hoje. Então, seria, não seria tão interessante, penso eu, entrar diretamente no texto sem falar do Imam Shafi. Então,
que ela permita que eu possa falar minimamente um pouco sobre essa vida extraordinária que foi a vida do Imam Shafi, esse sábio que é um dos pilares, né, do Islã sunita, que na verdade é uma montanha de conhecimento, né, um grande sábio que tem o seu lugar e que Allah subhanahu wa ta'ala o aceite também nos níveis mais altos do paraíso. Então eu quero hoje falar um pouco da vida dele e depois nós entramos um pouco no texto. Fiquem à vontade, quem quiser fazer alguma pergunta, qualquer intervenção, é, vocês podem ter total liberdade para isso, tá bom? Então, começando sobre a questão da vida do Imam Shafi, ele foi um imã nascido em Gaza, na região da Palestina, na Palestina. No entanto, a sua árvore genealógica está ligada ao Quraysh, ou seja, aquele clã tradicional do Hijaz, de Meca, né, de Meca especificamente. Alguns biógrafos, na verdade é consenso, a maioria deles define que ele vem do clã do Banu Amutalib, ou seja, um dos clãs mais fortes do Quraysh, que era inclusive um dos clãs, uns ramos que era do tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, ele vem desse contexto, de uma família pobre. Ele, logo quando criança, o seu pai falece, e a sua mãe, então, resolve levar ele de volta para Meca. Meca, já mesmo sendo num período bem inicial, digamos assim, do Islã, ali nos seus 100 primeiros anos, 150 primeiros anos, Meca tinha todo aquele esplendor próprio da sua época, por ter sido a cidade em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iniciou a mensagem, por ter sido a cidade que teve os primeiros muçulmanos, é a cidade, obviamente, da Kaaba. Então, Meca sempre foi um grande centro, e Inshallah sempre será. Então, ele, por essa razão da morte do pai, ele volta com a mãe dele para Meca. E quando eles voltam para Meca, ele cresce em situações modestas, ele não vem de uma família rica. Quando ele volta para Meca, a mãe dele, que também tinha uma aptidão intelectual, ela percebe que o seu filho tinha uma questão diferenciada. Ele era uma criança com uma certa vocação para os estudos islâmicos, uma certa vocação para o conhecimento, para o ilm. Então, ela resolve enviar ele para uma tribo de beduínos, que era bastante tradicional, que era a tribo do Hudayl, e essa tribo era muito famosa, muito conhecida, por preservar a originalidade, entre aspas, a pureza da língua árabe. Eles eram conhecidos por ter uma retórica muito refinada, por preservarem a língua árabe de forma em que os outros grupos ali do Hijaz não tinham preservado. E interessante isso, né, essa questão, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, logo quando criança, foi enviado para uma tribo de beduínos, e essa tribo de beduínos também educou parte da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, principalmente a questão da eloquência, da linguagem. Então, Imam Shafi também é enviado para uma dessas tribos, e com essa tribo, não se sabe exatamente quantos anos ele ficou, mas um período suficiente para que ele pudesse desenvolver essa aptidão, né, pela língua, pela poesia, pelo discurso. Então, junto desses beduínos, dessa tribo, ele desenvolve suas habilidades na língua árabe. Bom, logo cedo, ele já começa a se destacar. Uma das questões interessantes também, claro, era comum, e ainda hoje, alhamdulillah, continua sendo comum, as crianças em tenra idade memorizarem o Alcorão. Imam Shafi também memorizou o Alcorão, mas não só memorizou o Alcorão, ele também tinha aptidão e interesse em outras obras, em outros sábios, em outros livros, além do Alcorão, principalmente livros de hadith, claro.
E pelo fato dele ter convivido com essa tribo, essa característica ficou mais evidente. E é interessante que, fazendo um paralelo com os dias atuais, nós percebemos assim, hoje em dia, o conhecimento islâmico, não conhecimento, porque o conhecimento propriamente dito é uma coisa mais profunda, mas a informação, digamos assim, a informação sobre o Islã, sobre os assuntos que compõem o Islã, estão acessíveis na palma da nossa mão. Hoje nós temos né, tudo na internet. Na época, nos primeiros séculos do Islã, o conhecimento ele era muito limitado. Apesar deles estarem respirando uma atmosfera muito próxima do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a informação ela era muito limitada por falta de recursos. Por exemplo, se você estivesse em Meca, que era o caso do Imam Shafi, localizado em Meca, criado ali em Meca, ele tinha acesso mais facilitado àqueles que foram os memorizadores dos primeiros relatos do profeta, porque todos eles eram sahabas, pessoas que conviveram com o profeta Muhammad. No entanto, se por uma questão do destino você fosse um muçulmano nascido no Iraque, em Bagdá, que inclusive Bagdá faz parte da vida do Imam Shafi, você já estaria mais limitado, porque os recursos ali nas suas mãos eram mais escassos, ou seja, as fontes, tanto escritas e as fontes orais, eram mais limitadas. Isso por uma questão lógica de distância, de logística, e a difusão do conhecimento tinha suas dificuldades naquela época. E é muito interessante que todos, não vou dizer todos, mas a maioria de todos os sábios, a maioria dos sábios que tem o seu lugar na história do Islã, foram pessoas que se deslocaram de onde nasceram. Foram pessoas que viajaram, que expandiram seus horizontes, que aprenderam o Islã com diferentes perspectivas e diferentes pontos de vista. E o Imam Shafi, nós vamos ver hoje, no decorrer dessa aula, sobre os aspectos da sua vida, o Imam Shafi também foi uma pessoa assim, que se deslocou, que se moveu, que saiu ali, digamos, de uma zona de conforto e foi além. Isso é interessante porque essas primeiras gerações de muçulmanos, não só somente as primeiras gerações, mas inclusive sábios que foram muito posteriores, há 700 anos, 800 anos, ou até 1000 anos atrás, pós-Imam Shafi, todos eles tiveram essa característica de se deslocarem, de desbravarem literalmente grandes aventuras, grandes sacrifícios, tudo em nome e amor, e pelo amor pelo conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, antes de tudo, nós precisamos encarar a vida desses sábios como uma grande inspiração, que nos inspire minimamente a termos noção de como foi difícil para eles consolidar o conhecimento que eles deixaram para nós. E hoje está tudo acessível. Existem os livros, existem os artigos na internet, existem vídeos, existe tudo. E alhamdulillah, boa parte da obra do Imam Shafi se manteve até os dias de hoje, né? Então, primeira coisa, não encarar esses sábios, seja quais forem, como uma herança morta, como um objeto do passado que uma vez ou outra nós vamos ali e olhamos. Não, mas olhá-los como uma herança viva, que ainda emana luz na vida de todos os muçulmanos. Inclusive, no nosso contexto em que nós estamos inseridos, seja no Brasil, seja na Turquia, seja em qualquer outro lugar. Porque o Imam Shafi foi o fundador de um madhab, ou seja, o fundador de uma das metodologias de como seguir o Islã. Bom, então voltando para os aspectos da vida dele, ele
tem os seus primeiros anos, então, o início da sua infância e início de juventude em Meca, e ele, com essa aptidão, ele começa a memorizar, ele memorizou o Alcorão, ele começa a ter interesse na literatura dos ahadis, e ele percebe, mesmo estando em Meca, ele percebe que Meca tinha uma limitação para ele. Por quê? Ele tinha um grande interesse na ciência dos hadis, mas o grande sábio da época da ciência dos hadis não estava em Meca, estava em Medina. Vocês sabem que sábio seria esse? Vocês conseguem imaginar qual sábio seria? Um outro grande sábio também do Islã. Alguém tem alguma ideia? Bom, então eu vou dizer. Esse sábio, extremamente importante, era o Imam Malik. Imam Malik estava em Medina. Imam Malik também, pilar fundamental de um dos madhabs do Islã. Imam Shafi, ainda muito jovem, não se sabe se era necessariamente no final da sua adolescência, início da juventude, mas, digamos assim, ainda muito jovem, com esse grande interesse em estudar a ciência dos hadith e com grande interesse de ser aluno do Imam Malik, se muda de Meca para Medina. E em Meca, perdão, em Medina, o início da sua vida intelectual começa a se evidenciar, começa a se desenrolar. Por quê? Porque é ali em Medina que ele passa a ser aluno direto do Imam Malik, o grande sábio da ciência dos hadiths. Lá com o Imam Malik, ele aprende de fato toda a tradição, a ciência dos hadiths, a forma de interpretá-los, a, com o conhecimento que ele já tinha absorvido com os árabes com relação à língua, ele usa esse conhecimento e ele aprimora, ele se dedica ainda mais, se pautando nesse conhecimento da língua árabe, ele se dedica a se aprofundar ainda mais nas nuances que os hadiths vão apresentar, e ele chama, inclusive, a atenção do seu próprio professor, do Imam Malik. Imam Malik, logo no início, fica muito impressionado com a postura, não só a postura, mas com o conhecimento do Imam Shafi. Por quê? Alguns relatos dizem que ele já chegou, Imam Shafi, chegou até Imam Malik em Medina, com um dos seus maiores livros, escritos por Imam Malik, memorizado. Que aluno, né, hoje em dia, consegue memorizar um livro? Né? Que aluno hoje em dia consegue? São raros, são poucos. E por interesse, sem ninguém ter pedido nada, ele vai até lá, até o seu professor, e baseado em alguns relatos, chega até o seu professor, Imam Malik, com o seu livro memorizado. E isso realmente chamou a atenção do Imam Malik, que tinha como característica, inclusive, alguns biógrafos do Imam Malik vão dizer que ele era uma pessoa que não se impressionava, não se impressionava com facilidade. Ele era um tipo de professor, mas na dele, que não, digamos, não corria tanto atrás do aluno. Ele não tinha aquele perfil de exigir que o aluno estivesse ao seu lado o tempo todo. As pessoas iam até ele. E ele fazia o seu trabalho com excelência, mas Imam Shafi, de alguma forma, despertou mais a atenção dele, e isso fez, inclusive, com que eles criassem uma certa relação que fosse para além de professor-aluno, uma relação de amigos, realmente de irmãos na fé. Mas, ainda assim, pelo fato dele ter vindo de um contexto de dificuldades econômicas, ele precisa se deslocar de novo a trabalho e também em busca do conhecimento. Alguns relatos dizem que ele primeiro foi para o Iêmen, e no Iêmen, para desempenhar alguma função de trabalho administrativo,
E no Iêmen, ele passa por um grande perigo. O Iêmen, na época dele, estava sendo governado pelos abássidas, e naquele contexto nós já tínhamos aquela questão aquela fitna muito forte, as consequências da fitna entre os muçulmanos que eram partidários de Ali e os muçulmanos que eram partidários, me foge o nome, enfim, entre o califa Abássida, claro, e os muçulmanos que eram partidários de Ali, havia uma tensão muito forte entre eles, porque aquelas grandes guerras, as grandes fitnas já tinham acontecido. E muitos sábios, eles eram vistos com uma certa suspeita por parte do, dos governantes locais. Por exemplo, o governante do Iêmen, por alguma razão, suspeitou do Imam Shafi, de que, e a suspeita era de que ele, de alguma forma, estava colaborando com esses grupos partidários de Ali. E havia um grande temor de rebeliões que pudessem desestabilizar ali o contexto religioso e político, né? E nessa época, pessoal, a religião e política se cruzam o tempo inteiro. Então, direto ou indiretamente, é preciso trazer um pouco dessa nuance da política desses primeiros anos do Islã. Então, Imam Shafi é colocado sob suspeita e é levado a interrogatório. E, inclusive, ele quase foi executado, com pena de morte, com essa alegação de que ele conspirava. No entanto, quando ele passa a ser interrogado ali, não se sabe exatamente se foi diretamente pelo governante do Iêmen ou por algum encarregado, ele se, ele se absolve. O responsável absolve Imam Shafi. E a absolvição do Imam Shafi se deu principalmente pela sua capacidade e domínio da língua árabe. A forma como ele falava, a forma como ele discursava, a forma como ele articulava o conhecimento, como ele apresentava as suas ideias, chamou a atenção dos governantes e eles o absolveram, não só pela forma como ele falava, mas também pela sua sinceridade e porque ele mostrou, baseado na realidade, a sua inocência. Então, esse é um relato interessante porque às vezes a política ela atravessa a vida de muitos sábios que em algum momento literalmente quase perderam a vida devido devido ao seu próprio conhecimento, né? No caso, o próprio conhecimento do Imam Shafi foi o que o salvou, alhamdulillah. Então, depois desse período no Iêmen, ele decide, em busca do conhecimento, ele decide ir para Bagdá, no Iraque. E Bagdá, naquela época, no segundo século do Islã, já estava também consolidado como um grande centro de conhecimento. Então, aqui nós estamos falando de diferentes cidades. Começamos falando de Gaza, onde ele nasceu, e depois falamos de Meca, onde ele floresceu, digamos assim, nos seus primeiros anos como sábio, como ainda uma criança, né? Um jovem sábio. Falamos de Medina, onde ele passou provavelmente mais de 10 anos, 11, 12 anos, ao lado de Imam Malik, uma outra montanha de conhecimento. Foi para o Iêmen devido a questões de trabalho, e depois resolve, pelo caminho de Allah, ir até Bagdá, Iraque. E qual que era a atmosfera que Bagdá, a cidade de Bagdá, oferecia ao Imam Shafi, que ele não tinha, de alguma forma, encontrado tanto em Meca quanto em Medina? Naquela época, a teologia islâmica ela ainda não era organizada, os grupos, a forma como nós estudamos o Islã ainda não estava organizada como a gente entende hoje. Mas
de forma resumida, existiam basicamente dois grupos. Quando eu falo grupos, grupos intelectuais, digamos assim, que desempenhavam influência nos muçulmanos ali, tanto do Hijaz quanto mais ao norte no Iraque, né? O primeiro grupo, só uma questão. Em Bagdá, o Imam Shafi encontra um outro grande sábio. Então, ele tinha encontrado Malik em Medina. Em Bagdá, ele encontra um outro grande sábio, que foi o Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, que foi aluno direto do Imam Abu Hanifa, que é um outro fundador de outro madhhab. Então, como ele está muito nos primeiros anos do Islã, então ele teve, alhamdulillah, acesso a esse conhecimento muito próximo, digamos, muito fresco para ele, estava ali, acessível. Então ele encontrou Imam Malik em pessoa, ele depois encontrou também o aluno, um dos principais alunos do Imam Abu Hanifa, isso já em Bagdá. Então, como eu disse, Bagdá era um centro intelectual poderoso do mundo abássida, e ali você encontrava juristas, teólogos, linguistas, pessoas especialistas na língua árabe, transmissores de hadith e também administradores do Estado. Lembra? A política cruza esses sábios o tempo todo. Então, ali eles não aprendiam só a religião, mas eles aprendiam formas de administrar a umma. Porque nós entendemos que o Islã não se trata de religião apenas, se trata de todo um complexo sistema de vida que precisa também de um ordenamento. Então, com a política, reforçando o que eu falei algumas vezes, a política vai ser uma realidade na vida desses sábios, direto ou indiretamente. Então, voltando para os grupos que eu mencionei, quais eram os dois principais grupos que existiam naquela época? Grupos intelectuais. O primeiro era o Al-Hadith, ou seja, o povo do Hadith, ok? O povo do Hadith estava mais associado à região do Hijaz. Qual é a região do Hijaz? A região ali de Meca, Medina, a região onde nós hoje conhecemos como os Emirados, mas principalmente Meca e Medina. E por que era esse povo ali era conhecido como Al-Hadith, o povo do Hadith? Porque eles valorizavam a transmissão, os hadiths e os relatos dos companheiros, e os relatos do profeta e dos companheiros. Ou seja, pelo fato deles terem vivido nos locais em que o profeta viveu e estarem muito próximos a eles, estarem muito próximos ao profeta e aos primeiros seguidores do profeta, o perfil intelectual de Meca e de Medina era bastante influenciado por essa tendência, ou seja, o povo do Hadith, o povo que se apoiava firmemente nas práticas registradas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No entanto, o ambiente que ele encontrou em Bagdá era Al-Rai. Al-Rai. O que é isso? O povo da opinião. Era um outro perfil intelectual, era um outro perfil de conhecimento. O, o que eles faziam na prática diferente do povo de Meca e de Medina? Os sábios, os estudiosos que estavam em Bagdá, pela falta de recursos, ou seja, por eles não terem tanto acesso aos hadiths, lembrando que naquela época o conhecimento ele circulava de forma muito mais limitada do que hoje, você ainda não tinha as compilações de hadiths como nós temos hoje. Imam Bukhari ou Imam Muslim está aqui na palma da minha mão, é só abrir no celular que eu tenho ele. Naquela época era impensável, tanto que Imam Bukhari ou Imam Muslim nem eram nascidos ainda. Então, pela falta de acesso a essa organização e pela falta de acesso desse grande compêndio de hadith, a necessidade forçava que o povo de Bagdá fizesse analogias para determinar certos assuntos.
Não significa que eles estavam inventando a religião, mas pela falta de recursos, eles precisavam recorrer a analogias baseadas no Corão e nos hadis que tinham chegado até eles. Então, era um povo que, de certa forma, precisava usar mais do raciocínio crítico e da análise lógica e cruzar as fontes, hadis e Corão. E foi esse ambiente que Imam Shafi encontrou em Bagdá. E pela influência do círculo que tinha em Bagdá, e também pela cultura de debates, era uma coisa bastante interessante, em Bagdá existia muito forte essa cultura de debates entre sábios, claro, tudo dentro da ética do adab, do bom comportamento. Claro, havia debates acirrados, questões, digamos assim, complicadas, desconfortáveis, mas boa parte daqueles sábios, inseridos naquele contexto, apesar das diferenças, tinham respeito, e a linha do respeito era definida pelo adab, pelo bom comportamento dentro da ética islâmica. Tanto que é interessante, vários sábios, essa ideia é atribuída a vários sábios, mas também principalmente atribuída a Imam Shafi, é de que ele dizia assim: eu prefiro que o meu adversário no debate me vença, que ele tiver com a verdade e ele ensiná-la para mim. Ou seja, a motivação do meu debate não é pessoal, não é o meu desejo, não é o meu nápis, não é a minha vontade de vencer e de provar que eu estou certo. Ao entrar num debate de ideias, eu desejo, inclusive, que se tiver que ser assim, que o meu adversário vença, porque se ele tiver com a verdade, ele irá me ensinar a verdade. Imam Shafi tinha essa postura. E ele se destacava nesses debates, ele se destacava nesse contexto em que ele estava inserido. E, por se destacar nesse ambiente, digamos, em que havia uma efervescência intelectual muito forte, porque as discussões, as ideias em Bagdá, elas tinham uma atmosfera diferente. Bagdá, de fato, inshallah, possa retomar seu esplendor, foi uma das cidades, eu espero que continue sendo, mais importantes do Islã. Claro, não é pilar, não faz parte visitar, não faz parte dos pilares da religião visitar Bagdá. Mas nós, muçulmanos, precisamos, não importa se estamos localizados no Brasil ou em qualquer outro lugar, mas nós, muçulmanos, precisamos entender que parte fundamental do nosso Islã partiu desse ambiente intelectual. Não só intelectual, mas desse ambiente de fé, em que as pessoas realmente viviam o Islã na sua forma mais profunda. Então, em Bagdá, ele tem acesso a essa atmosfera, e lá ele, de certa forma, ele é estimulado, provocado a escrever um dos seus principais livros, que é esse livro parte dele, né, que nós estamos estudando, que é a Risala. E qual foi a motivação? A motivação ali dele era basicamente escrever um livro que sistematizasse os princípios do fiqh, ou seja, os princípios do direito islâmico. Porque até então, o conhecimento islâmico, ele era desorganizado. Existiam sábios, tanto, claro, que Imam Shafi, ele teve seus professores, existia a tradição, no entanto, ela não estava organizada, compilada. Por exemplo, se um jovem quisesse iniciar o caminho do conhecimento ali, para ele era mais difícil saber por onde começar, porque não estava sistematizado. Então, digamos que Imam Shafi abriu essa porta. Imam Shafi trilhou esse caminho das pedras. E ele escreveu esse livro, estimulado pelo ambiente em que ele encontrou em Bagdá. E nesse livro, nós vamos falar dele um pouco mais adiante, mas só comentando, ele é considerado uma das primeiras, e certamente a mais influente das primeiras sistematizações do usul al-fiqh, ou seja, os fundamentos da jurisprudência islâmica.
Nessa obra, Imam Shafi organiza temas como o Coran, a Sunna, o consenso entre os sábios, a abrogação, ou seja, a abrogação de certos temas, de certos versículos, que inclusive aparecem, que estão no Corão, a generalidade e a especificação textual, hadiths individuais, a autoridade do profeta e o raciocínio jurídico. Então, é um livro curto, é um livro que tem, acho que, quase 200 páginas, e parte dos assuntos que estão nesse livro é o que nós estamos estudando nesse bloco de aulas que começamos hoje, que é a autoridade do profeta. Então, basicamente, a motivação dele era o seguinte: promover um livro inicial para quem quiser realmente conectar todos esses ramos do conhecimento islâmico e não sabia por onde começar. Foi essa a grande motivação do Imam Shafi. Bom, depois de Bagdá, ele então volta para Meca, já com essa maturidade intelectual de todos esses anos e essas vivências e esses estudos que ele passou. E voltando para. Ao voltar para Meca, deixa eu encontrar onde eu notei. Ao voltar para Meca, ele encontra um ambiente também em que ele percebe que, bom, Meca tem um perfil, Medina tem outro, parecido, Bagdá tem outro, mas ele ainda sente que ele precisava de mais, ter acesso a mais temas do conhecimento islâmico. Então ele resolve ir para o Egito. Ao ir para o Egito, uma região de forte influência da escola Malik, ele realmente ele começa a, já no auge da sua maturidade intelectual, ele começa a colocar ali o seu conhecimento não só na prática da vida dele, claro, mas também ele começa a formar uma escola, uma legião de alunos. Porque é ali que ele começa a lecionar, ele já lecionava antes, mas ele começa a lecionar numa grande mesquita importante do Egito, na cidade de Fustat, e ali ele forma os seus principais discípulos, ou seja, os seus principais alunos. E aí foi, inclusive, no Egito, alguns relatos atribuem que foi no Egito que esse livro que a gente está estudando, Arisala, foi realmente terminado, revisado, né? A forma final do livro foi desenvolvida, foi reunida ali no Egito. Tanto que, no Egito, ele é conhecido como Nasir al-Hadith, ou seja, o homem do Hadith. Porque, qual era o contexto? Por que os alunos, enfim, a sociedade ali da época egípcia, os círculos intelectuais chamavam ele de defensor do Hadith? E isso é muito adequado para ele. Porque ele foi um sábio multidisciplinar. Acho que isso ficou claro. Tem ficado claro enquanto eu estou falando. Mas havia uma forte tendência também de sobrepor o Alcorão, de sobrepor sempre o Alcorão e diminuir os hadiths. Havia uma tendência ali no ambiente que ele encontrou no Egito. E no Egito ele consegue desenvolver mais ainda essa capacidade de defender a Sunna, de defender os hadiths do profeta e colocá-los em uma posição privilegiada, sem necessariamente reduzi-los demais a ponto de que apenas o Alcorão seja uma fonte única para entender o Islã. É uma fonte, é a principal, é a palavra de Allah, mas sozinho não nos responde tudo, porque nós não temos a capacidade de entender o Alcorão somente pelo Alcorão. Nós precisamos do caminho da Sunna. E Imam Shafi tinha isso muito claro. E ele conseguiu deixar isso registrado. Deixar isso registrado na sua obra.
E é interessante porque Imam Shafi, jovem, né, ele morreu com 57 anos, antes dos 60 anos ele certamente faleceu, mas foi uma vida muito produtiva, alhamdulillah. Os relatos dizem que ele teria escrito mais ou menos 150 obras, mais ou menos 50 delas sobreviveram até os dias de hoje, e ele realmente viveu os desígnios de Allah subhanahu wa ta'ala nessa dunya. Realmente, Allah subhanahu wa ta'ala o iluminou com esse conhecimento, com esse anur do conhecimento, e ele realmente fez jus à sua existência. Há uma anedota, não se sabe de fato se ela é real, mas ela embeleza a vida do Imam Shafi. Há alguns poemas que vão dizer sobre essa anedota, essa história, que em certo momento ele se questiona, né, Imam Shafi, ele se questiona, ele se queixa de estar perdendo a memória. Ele percebe que ele está tendo dificuldade para memorizar, ele está perdendo a memória. E ele se queixa a um outro sábio, a um outro professor que ele tinha ali na época. E esse professor diz a ele, esse sábio diz a ele, que, ó Shafi, é melhor você abandonar os seus pecados e entender que o conhecimento que você tem vem de Allah. É Allah que está te dando. E a luz de Allah não é concedida ao pecador. Allah subhanahu wa ta'ala não vai conceder esse tipo de conhecimento àquele que está no pecado. Então, se afaste do pecado. E isso, como eu disse, é um relato que mostra o seguinte: por detrás desse relato, todos esses sábios que eu citei, mas principalmente Imam Shafi, que é o tema de hoje, todos esses sábios, por detrás do seu conhecimento, não é necessariamente a inteligência. A inteligência é um componente fundamental. A capacidade, o domínio da língua árabe é fundamental. A eloquência é fundamental. Mas se isso não tiver taqwa, ou seja, o temor a Allah, a reverência a Allah, esse conhecimento se esvazia. Esse conhecimento escapa da sua mão. Então, esse é o grande ensinamento e o legado que esses sábios deixam para nós. Não importa a quantidade de livros, coisas que você tem memorizado, que você tem estudado, isso tudo é importante. Mas se você perde de vista a taqwa, ou seja, a reverência e o temor a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala não irá te dar o verdadeiro conhecimento. E esse relato da vida de Imam Shafi, não só dele, mas de outros sábios também que viveram coisas parecidas, reforçam isso. Alguma questão até aqui, pessoal? Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Pode falar. Então, eu sou de escola Malik e a questão de que todas as escolas de jurisprudência estão corretas é considerado verdadeiro para você? Se todas as escolas de jurisprudência estão corretas, se eu considero verdadeiro? Sim, absolutamente. Eu Absolutamente. também penso assim. Absolutamente. Obrigado pela dúvida respondida. Bom, e aí já terminando sobre essa introdução, na verdade, bem resumida, porque a vida do Imam Shafi ela é riquíssima, tem muitos detalhes interessantes, mas só comentando um outro aspecto que eu acho importante, ainda sobre a passagem dele no Egito, a influência dele também no Egito foi muito impactante, foi muito forte, porque a própria condição de pensamento do Imam Shafi até os dias de hoje, digamos que passaram 1.300 anos desde a sua morte, um dos pilares da forma egípcia de se pensar a religião, digamos assim, é o pensamento Imam Shafi. Então, às vezes é interessante nós nos refletirmos no nosso dia a dia mesmo, pensar, subhanallah,
Que tipo de Islã está sendo oferecido para mim? Qual é o Islã que está chegando ao meu alcance? É o Islã do Imam Malik? É o Islã do Imam Shafi? É o Islã da Abu Hanifa? É o Islã do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ou é o Islã de algum outro ideólogo que está deturpando o Islã de alguma forma? É importante essa análise crítica, eu faço ela constantemente. Por quê? E aí vai muito de encontro a essa pergunta do irmão, se os madhabs estão relacionados ao Islã verdadeiro. Claro que estão relacionados ao Islã verdadeiro, porque todos esses sábios estavam ancorados em quê? No Corão e na Sunna. E eles provaram por A mais B que a metodologia deles era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Alcorão e os primeiros muçulmanos, dos quais eles faziam parte. Eles não eram um grupo afora dos salafis, dos primeiros muçulmanos. Eles eram os salafis também. Então, claro, isso é uma outra questão, não cabe discutir hoje. Tá, então quem eu devo seguir? Isso não é importante, quem você deve seguir. O importante é saber que esses sábios, eles são, sim, as fontes mais confiáveis e mais seguras para entender o Islã. Isso está provado por A mais B, a gente pode ficar anos discutindo, pensando, estudando as suas obras e não vamos esgotar a riqueza e a dimensão delas, né, como elas são realmente ricas. Bom, Imam Shafi, então, falece no Egito. Hoje ele está lá sepultado, não lembro qual cidade, mas é um local que tem um grande mausoléu, as pessoas visitam, ele é relembrado, enfim, a data do seu falecimento é sempre relembrada. Ele realmente foi um sábio, subhanallah, que contribuiu muito para o Islã, né? E eu quero falar agora um pouco, inshallah, dessa obra dele, que é essa que a gente está estudando, que é a Risala. A Risala Imam Muhammad ibn Adris al-Shafi. Esse livro, como eu comentei, ele é considerado uma das primeiras obras e a mais influente no estudo do Usul al-Fiqh, ou seja, os fundamentos do direito islâmico. Qualquer um que se preze e que se dedique aos estudos islâmicos verdadeiros tem que passar pela obra, por esse livro do Imam Shafi, que ele é a leitura básica, principal e a base dos fundamentos do direito islâmico. Antes desse livro, já existia, como comentei, já existiam juristas, já existiam as escolas, já existiam os métodos, mas não existia uma teoria organizada das fontes. As fontes estavam espalhadas, lembra? Estavam parte delas em Meca, parte em Medina, Bagdá tinha aquela efervescência intelectual, mas era tudo espalhado. Imam Shafi reúne tudo isso em uma teoria. Então, de forma simples, esse livro, a Risala, é o momento em que o fiqh deixa de ser apenas prática e se torna uma teoria consciente. Porque isso era realmente algo muito forte naquele ambiente. O Islã, ele era uma prática vivida, porque as pessoas estavam muito próximas do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e dos sahabas. No entanto, Imam Shafi tinha percepção de que, com o passar do tempo, as pessoas tendem naturalmente a se distanciar das verdadeiras fontes. Então, é necessário sistematizar isso. É necessário deixar isso registrado. É necessário organizar isso para que as gerações futuras, por exemplo, nós, 1.300 anos depois, para que nós pudemos estudar. Então, por que o livro ele é importante? Porque ele explica ali, de forma geral, e de forma muito bem explicada, de forma muito bem detalhada, e outra coisa, lembra que eu falei que ele era um grande mestre da língua, então a sua escrita era, subhanallah,
fantástica, ele tinha muita eloquência na escrita. Seus discursos eram fantásticos, e a forma como ele escrevia também, ponto de que seus livros, apesar de serem, esse livro especificamente, ser um livro de fiqh, também é um livro que traz certas referências de estilo e de beleza da língua árabe. Então ele vai discutir basicamente no livro, porque isso torna a obra importante. Qual é o papel do Corão? Qual é o papel do Alcorão na nossa vida? Qual é o papel da Sunna? O profeta tem autoridade própria ou a autoridade dele vem de Allah? Como, uma questão chave, como interpretar os textos? Como interpretar os hadiths? Como interpretar o Corão? E o que fazer quando não se tem um texto explícito? Influência do povo de Bagdá. Eu não tenho... Tem uma situação, mas o Alcorão não está dizendo ali explicitamente essa situação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar analogia, para entender a situação específica. Então, ele escreve, né, isso no livro. Então, de forma geral, o que ele faz? Ele não cria uma nova religião. E aí, muita gente diz, de forma equivocada. Muita gente não, alhamdulillah, são poucos. Mas de forma equivocada dizem, todos esses fundadores de Madhhab são inovadores, porque criaram uma nova religião. Muito pelo contrário. Na verdade, eles organizaram. Eles organizaram o que naturalmente estava espalhado, difundido, e que não estava sistematizado. Ele organiza o Coran, a Sunna, a linguagem árabe, a prática jurídica e o raciocínio. Então ele não inventa nada, na verdade. Ele apenas organiza a forma de entender. É método. É a forma de entender. Me explica vocês. Se não houver método nas coisas mais simples da vida, desde as mulheres ou os homens que têm aptidão com, com, com cozinhar, por exemplo. Se não houver um método, você cozinhar, decidir fazer um prato típico, uma sobremesa, enfim, um jantar. Se você não tiver método, se você não usar método, você vai chegar ao resultado desejado? Não vai. Isso é na educação, isso é no trabalho, isso é na vida. O método é importante. Imam Shafi faz isso, ele organiza, ele traz o método. E qual é a grande tese, então, do livro? Nós não vamos, infelizmente, estudar o livro inteiro, a gente vai estudar o capítulo que fala da questão da autoridade do profeta. Mas qual que é a grande tese? Inshallah, futuramente vocês possam buscar e ler o livro, partes do livro, se for o caso. A tese do livro, a ideia central é a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é também revelação e tem autoridade normativa, ou seja, ela é capaz de normatizar a vida do muçulmano, não apenas o Alcorão. Repetindo, a Sunna é revelação e tem autoridade normativa. Então ele vai dizer, dentro dessa tese, o profeta não fala por si próprio. A sua Sunna faz parte da revelação. O profeta ele fala em nome de Allah. Portanto, obedecer ao profeta é igual obedecer a Allah. Obedecer os ensinamentos do profeta é igual obedecer também os mandamentos de Allah. E aí, ele usa a base do próprio Alcorão. A base dessa tese são os versículos do Alcorão. São vários, mas ele traz alguns normativos muito importantes. O Alcorão vai dizer: quem obedece ao mensageiro, obedece a Allah. Ou outro versículo, que o mensageiro vos dá, tomai. Não crerão, ou seja, não serão crentes até que tornarem como juiz, ou seja, até que tomarem o profeta Muhammad também como legislador. Então, a Sunna não é um complemento opcional, que é isso, um entendimento que, infelizmente, a gente se equivoca e acaba tendo nos dias de hoje. Não vou fazer uma coisa porque é Sunna. Porque a gente tem um entendimento muito raso da Sunna, muito superficial. Ou seja, como atos meritórios, mas que são dispensáveis. Eu não vou fazer porque é Sunna.
ou seja, não é obrigatório. É totalmente um equívoco pensar isso, né? A Suna não é um complemento opcional, ela é uma parte da revelação divina. Tanto que há um hadith de Aisha, radiallahu anha, diz: a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o Alcorão. Ele era o Alcorão vivo. Ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era o Alcorão vivo. Um exemplo de que como que a Sunna é extremamente importante e sem ela a nossa religião fica esvaziada, fica incompleta. O Corão diz: estabeleçam a oração, realizem um salá. O Alcorão diz isso, correto? O Alcorão diz: estabeleçam um salá. Mas como o Alcorão diz? O Alcorão detalha como rezar, quantas rakás, os horários, os detalhes, os movimentos. O Alcorão diz isso? O Alcorão não diz. Quem vai dizer? A Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o seu comportamento. E uma outra, são várias contribuições desse livro. A gente está discutindo mais a questão da Sunna, mas eu quero trazer uma outra que eu acho fundamental, porque o Imam Shafi também dá essa base. Ele vai definir, partindo do seu método, o papel do mujtahid, ou seja, o papel daquele que é capaz de interpretar as fontes. O livro Arissala vai dizer o seguinte: não é qualquer pessoa que pode interpretar as fontes do Islã. Não é qualquer pessoa que pode simplesmente pegar os hadiths, pegar o Alcorão, os versículos do Alcorão, e interpretá-los por conta própria. E, ao interpretá-los, estabelecer ensinamentos. Ele vai dizer que o mujtahid, ou seja, a pessoa que vai se encarregar de fazer o ijtihad, ou seja, a interpretação, precisa conhecer o Alcorão, conhecer a Sunna, dominar a língua árabe, entender os princípios jurídicos e saber como raciocinar corretamente. Portanto, Imam Shafi deixa esse legado para a gente. Nem todo muçulmano interpreta. Nem todo muçulmano interpreta, mas todo muçulmano segue necessariamente uma interpretação. E, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ilumina com conhecimento e sabedoria os sábios que são capazes de interpretar e que deixaram para nós esse legado. Um deles foi Imam Shafi. Repetindo, nem todo muçulmano interpreta, por uma questão de capacidade. Mas todo muçulmano necessariamente segue uma interpretação. A questão é, a interpretação que eu sigo está pautada em quê? Está pautada no profeta Muhammad e na sua Sunna, sallallahu alaihi wasallam, no Alcorão, ou num outro imã, seja lá qual for, né? Seja quem for. Isso é importante sempre pensarmos, nos auto-questionarmos. Porque às vezes nós estamos seguindo algo que está bastante distante da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bom, eu tinha pensado nessa aula mais como uma aula introdutória, para realmente falar, tentar transmitir a importância do Imam Shafi e aspectos gerais do livro. O capítulo em si, ele só tem 6 páginas, se vocês quiserem a gente pode ler um pouco, e semana que vem também nós vamos ainda falar desse capítulo, e aí mais em detalhes. Mas antes disso, antes de decidirmos, se alguém quiser falar alguma coisa, algum comentário, fiquem à vontade, esse é o momento. Alguém gostaria de comentar, fique à vontade, pessoal. Não? Perfeito, então. Eu vou compartilhar com vocês aqui, inshallah, parte do texto. Nós vamos ler a primeira parte. O texto é curto, só repetindo.
o livro como um todo, ele traz todos esses aspectos e tem um capítulo que é o que nos diz respeito para essa aula, que é a questão da autoridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês, inshallah. Bom, então o texto ele vem do livro Ar-Risala lil Imam Muhammad ibn Adres al-Shafi. Esse título, Ar-Risala, significa mensagem, é um título que se repete em muitos outros livros também, escritos por outros sábios, né? É um termo bastante difundido no Islã, né? Ar-Risala, a mensagem, a, pode também ser a carta, né? Denota essa ideia. Nesse capítulo, o que ele vai dizer? O que Allah esclareceu à sua criação, ou seja, aos seres humanos, e não só aos seres humanos, a toda a criação, quanto à obrigação imposta ao seu mensageiro, de seguir aquilo que lhe foi revelado e o que ele testemunhou a seu favor quanto a esse segmento, e que ele é guia por sua permissão. Imam Shafi disse: Allah exaltado seja, ó profeta, teme a Allah. Aqui o Imam Shafi disse, mas em seguida ele já recorre a um versículo do Alcorão, tá? Na tradução eu mantive bem próximo do estilo linguístico do texto. Inclusive dizendo, Imam Shafi disse, e depois Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo do Alcorão disse, para manter a eloquência do texto. Mesmo sendo em português, está bem próximo da forma como ele escrevia. Al-Shafi disse, Allah exaltado seja, disse, ó profeta, teme a Allah e não obedeças aos descrentes nem aos hipócritas. Em verdade, Allah é o onisciente sábio e segue aquilo que te é revelado de teu Senhor. Em verdade, Allah é conhecedor do que fazeis. Al-Shafi disse, assim, Allah tornou obrigatória a obediência ao seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, e fez disso parte da religião, estabelecendo-a de forma clara e vinculando-a à fé nele. E também mencionou o mensageiro junto a si mesmo em diversos versículos, fazendo da fé no mensageiro uma condição da fé verdadeira e da obediência a ele uma obrigação decorrente dessa fé. Allah subhanahu wa ta'ala disse: assim como enviamos entre vós um mensageiro dentre vós mesmos, que vos recita nossos versículos, vos purifica e vos ensina o livro e a sabedoria, e vos ensina aquilo que não sabieis. E disse: Allah concedeu grande favor aos crentes ao enviar entre eles um mensageiro, dentre eles mesmos, que lhes recita seus versículos, os purifica e lhes ensina o livro e a sabedoria, embora antes estivessem em claro desvio. E disse: e lembrai-vos do favor de Allah sobre vós, do que ele fez descer sobre vós, do livro e da sabedoria com que vos exorta. Aqui é só versículos do Alcorão que ele está trazendo, para estabelecer a argumentação dele. E disse também: e recordai o que é recitado em vossas casas, dos versículos de Allah e da sabedoria. Ashaf disse: mencionando o livro, que é o Corão, e a sabedoria, e ouvi de pessoas de conhecimento dizerem que a sabedoria é a Sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E Allah sabe melhor. Al-Shafi disse: Allah tornou a obediência ao seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, obrigatória de forma independente, e não concedeu a nenhum crente ou crente mulher a possibilidade de escolha quando Allah e seu mensageiro decidem um assunto. Ele disse: não é dado a um crente nem a uma crente, quando Allah e seu mensageiro decidem um assunto, ter opção
em sua decisão. E disse: Ó vós que credes, obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro, e aos detentores de autoridade dentre vós. E se divergides em algo, retornai-o a Allah e ao mensageiro. Se realmente credes em Allah e no último dia, isso é melhor e mais adequado em resultado. Al-Shafi disse: Alguns do Al-Halim, povo do conhecimento, disseram que os detentores de autoridade são os governantes, e outros disseram que são os estudiosos. E Allah sabe melhor. Ele indicou, no entanto, que a obediência aos detentores da autoridade está subordinada à obediência a Allah e ao seu mensageiro, pois ordenou que, em caso de divergência, o assunto seja devolvido a Allah e ao mensageiro. Assim, não há obediência a eles em oposição à obediência a Allah e ao seu mensageiro. Portanto, aquilo em que houver divergência deve ser referido ao livro de Allah e à suna do seu mensageiro. Continuando, aqui já é um outro bloco argumentativo, tá? Vou ler só mais esse e, inshallah, nós terminamos. Aquilo que Allah tornou obrigatório sobre sua criação quanto à obediência a ele e a obediência ao seu mensageiro. E isso demonstra que a autoridade final, olha que interessante, ele está estabelecendo aqui, a autoridade final nos assuntos da Sunna, ó, aquilo que Allah tornou obrigatório sobre sua criação quanto à obediência a ele e à obediência ao seu mensageiro. E isso demonstra que a autoridade final pertence a Allah e ao seu mensageiro. E que a obediência aos demais é condicionada a essa base. Então ele coloca o profeta Muhammad como, assim como Allah subhanahu wa ta'ala, obviamente, mas ele também estabelece esse local de autoridade ao profeta Muhammad, uma vez que a sunna do profeta Muhammad, é o Alcorão na prática, o Alcorão vivo. Al-Shafi disse: assim, Allah deixou claro que a obediência ao seu mensageiro, é obrigatória, e a vinculou diretamente à obediência a ele próprio. Allah vinculou a obediência ao profeta Muhammad também como uma obediência a ele. Ele disse: ó vós que credes, obedecei a Allah e ao mensageiro. Olha o Alcorão dizendo de novo. E disse: quem obedece ao mensageiro, na verdade, obedece a Allah. E disse: por teu Senhor, eles não crerão até que tomem como juiz naquilo em que divergem entre si. E então não encontrem em si mesmos qualquer desconforto quanto ao que decidiste, e se submetam completamente. Al-Shafi disse: esses versículos indicam que Allah tornou o julgamento do mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, obrigatório, e que a fé não se completa sem aceitá-lo e se submeter a ele plenamente. E também indica que rejeitar o seu julgamento, ou hesitar diante dele, é incompatível com a fé completa. Ele disse ainda que aqueles que se opõem à sua ordem tenham cuidado para que não lhes sobrevenha uma provação ou castigo doloroso. E disse: quando são chamados a Allah e a seu mensageiro, para que julgue entre eles, um grupo deles se afasta. E ainda disse: o dito dos crentes, quando são chamados a Allah e ao seu mensageiro, para que julgue entre eles, é apenas: ouvimos e obedecemos. Esses são os bem-sucedidos. E disse: quem obedece a Allah e seu mensageiro, teme a Allah e o reverencia. Esses são os triunfantes. Assim, a Shafi está dizendo: Allah informou seu mensageiro, sallallahu do que lhe tornou obrigatório dentro disso, protegendo de sua criação. Ó mensageiro, ele disse: ó mensageiro, transmite o que foi revelado de teu Senhor, e se não fizeres, não terá transmitido sua mensagem, e Allah te protegerá das pessoas. Como testemunho em seu favor, quanto ao que lhe ordenou, e como orientação nele mesmo, e orientação para sua comunidade, ele disse: e assim te revelamos o espírito de nossa ordem. Tu não sabias o que era o livro nem a fé, mas fizemos-lo
uma luz com a qual guiamos quem queremos dentre nossos servos. E certamente tu guias a um caminho reto. Vou parar por aqui. Inshallah, semana que vem nós vamos... Só foi uma leitura a crítica do texto, tá? Direta. Inshallah, semana que vem nós vamos montar uma análise mais estruturada dentro do texto e perceber como que Imam Shafi conecta os versículos do Alcorão com Hadith. Mas a ideia principal dessa aula é simplesmente colocar as coisas no seu devido lugar. Entender que dentro do Islã sunita, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem autoridade estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala. E a autoridade estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala consiste em seguir os ensinamentos contidos no Alcorão e na Suna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe e tenha misericórdia de Imam Shafi, que o aceite no mais alto do paraíso e que parte do seu conhecimento nos beneficie e que, inshallah, possamos ser daqueles muçulmanos que realmente amam a Sunna do profeta e que não a vejam apenas como opção, né? Mas sim como o caminho verdadeiro para seguir Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, a aula de hoje foi um pouco mais curta, como de costume, diferente de como estamos acostumados. Temos tempo, então quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Vou parar a gravação e abrimos para perguntas ou outros comentários, quem quiser fazer, inshallah.